Na região do Cariri, no sul do estado do Ceará, habitava um homem simples, mas de hábitos sinistros. Trata-se de Vicente Araújo, conhecido como Vicente Finim. De tão excêntrica, a sua história de vida acabou por se transformar numa lenda muito famosa e conhecida por praticamente toda a população daquela região. O que impressiona nesse caso é que nas lendas os personagens geralmente não existiram. Afinal, ninguém pode provar que o Saci Pererê realmente existia ou o Caipora, por exemplo. Porém, nesse caso, Vicente Finim realmente existia e ele próprio confirmava categoricamente tudo o que falavam sobre ele. Além disso, existem inúmeras testemunhas que afirmavam ter presenciado as aventuras sinistras de Vicente. Vale salientar que, apesar de todas essas testemunhas e provas existentes, a minha opinião pessoal é de que trata-se puramente de mais uma lenda, fruto do imaginário popular. Mas em respeito aos inúmeros pedidos de seguidores de nosso canal, contaremos a história em detalhes e deixaremos que cada um possa tirar as suas próprias conclusões. No início do século XX, nascia no sítio Cabeceiras, distrito da cidade de Barbalha, no sul cearense, Francisco Vicente Araújo, que ficou conhecido pelo apelido de Vicente Finim devido à sua exagerada magreza na infância. Filho de agricultores e nascido em um período em que o estado atravessava grandes estiagens, Vicente conheceu desde cedo a pobreza e a fome. Apesar disso, a vida iria lhe apresentar algo ainda pior. Aos 7 anos de idade, Vicente recebeu a tarefa diária de levar o almoço para o seu pai, que trabalhava na roça, distante uns 2 quilômetros de sua humilde casinha de taipa. Antes de sair para trabalhar, o pai deixou um pedaço de carne para que a mulher preparasse e lhe enviasse no almoço. Às 10h30 aproximadamente, o garoto recebe da mãe uma tigela de alumínio envolta em um pano contendo o alimento do seu genitor e sai em direção ao roçado. A criança só tinha se alimentado às 6 horas da manhã quando acordou-se junto da mãe, que lhe preparou um mingau de milho. Na metade do caminho, faminto, o garoto resolve parar embaixo da sombra de uma árvore para comer só um pouquinho do almoço que levava para o pai. Ao abrir a marmita, observou que havia um belo pedaço de carne, artigo que para muitos nordestinos naquela época era quase inacessível, dada a situação de pobreza extrema em que viviam. O garoto não conteve sua gula e comeu um pedaço, e depois mais outro, e por fim, com receio de que o pai notasse as marcas de dente e descobrisse a traquinagem do filho, resolveu comer toda a carne, deixando apenas o arroz, feijão e a farofa. Como era raro vir carne na marmita, Vicente contou que o pai nem notaria a falta. Estava enganado. Ao chegar ao roçado, seu pai já o esperava ao lado dos colegas de trabalho que já almoçavam, e o recebeu reclamando ao garoto por sua demora. Pegou a marmita e, ao abri-la, notou imediatamente a falta da tão esperada proteína que havia comprado. Questionado sobre a falta do ingrediente, o menino, com receio de ser castigado, inventou que a mãe havia dado a carne a um homem desconhecido que passou pela casa da família e almoçou com sua mãe. Ao ouvir aquela história, o pai nem quis mais almoçar. Pensava ele que para a esposa ter tido a coragem de praticar tal ato de desrespeito, só poderia estar tendo um caso extraconjugal com esse desconhecido. A situação ficou pior quando os colegas de trabalho começaram a rir da sua situação, insinuando que havia sido traído. Furioso, o homem marchou rumo à sua casa. Lá chegando, tomado pela ira, após rápida discussão, começou a agredir a esposa e por fim a esfaqueou. O menino chegou em seguida a tempo de ver o pai dando os últimos golpes na mãe. Esta, por sua vez, ainda agonizando e antes de morrer,
amaldiçoou o filho, dizendo que quem levantou aquele falso testemunho iria ser transformado em bicho e seria condenado a vagar em noites de lua cheia, percorrendo 7 freguesias, 7 encruzilhadas e 7 campos santos. Segundo os moradores das cabeceiras, vizinhos da família, logo após o sepultamento de sua mãe, Vicente Finim passou a transformar-se em lobisomem. E seus uivos e estripulias começaram a ser notícia comum na região. Os relatos de sua aparição iam de sua região no interior de Barbalha até as serras de Brejo Santo, Jardim e Porteiras. A morte misteriosa de animais como cães, cabras, porcos e até mesmo bovinos levou poderosos coronéis da região a preparar emboscadas para matar Vicente Finim. Mas o homem era deveras ágil, conseguindo livrar-se de todas as perseguições, o que o tornava ainda mais temido. Certa vez, diante do calor do mês de setembro no Ceará, um conhecido de Vicente resolveu dormir de rede no alpendre da sua casa de taipa. No meio da madrugada, ouviu o cachorro da família latir e acordou-se a tempo de ver o cão ser rapidamente arrastado para dentro da mata. Com medo, o homem entrou em casa, fechando a porta com tranca e dormiu segurando uma faca. Na manhã do dia seguinte, o homem, exausto da noite mal dormida, tomava seu café quando recebeu a visita de Vicente Finim, que lhe relatou: "Compadre, por tudo que é mais sagrado, em noite de lua, não durma mais no alpendre. Essa noite fui obrigado a sangrar seu cachorro para não bulir em você." Depoimentos como esse passaram a ser cada vez mais comuns na região e só cessaram após sua morte, ocorrida no ano de 1985. Vicente Finim confirmava todas as histórias e parecia se orgulhar de tais feitos. E algumas vezes chegava a posar para fotos na posição em que ficava quando transformava-se em lobisomem. Porém, ao chegar em idade mais avançada, Vicente dizia que ele mesmo foi o responsável por espalhar essa história para que não fosse incomodado à noite em sua casa, pois, segundo ele mesmo falava, era um boêmio incorrigível. Apesar disso, ninguém acreditava, pois, segundo várias pessoas que o conheceram, Vicente era muito estranho em determinados dias e era comumente avistado açoitando cães e outros animais. Além disso, haviam muitos casos inexplicáveis envolvendo Vicente, como, por exemplo, há relatos de pessoas que afirmam ter conversado com ele em determinada localidade e em menos de 10 minutos depois, outras pessoas confirmam também ter conversado com Vicente em lugar distante mais de 30 quilômetros, tempo insuficiente até para carros e motos, haja visto que o percurso somente poderia ser feito por meio de estradas de terra, o que precisaria de cerca de meia hora de moto ou carro, ou de no mínimo 7 horas correndo. Sendo verdade ou apenas uma história inventada da cabeça de Vicente Finim, o fato é que sua história, mesmo após sua morte, jamais foi esquecida e resiste passando de geração em geração. Portanto, podemos dizer que a história de Vicente Finim já faz parte do folclore do Cariri cearense.